Graça e paz. Eu quero, em primeiro lugar, pedir perdão à igreja, porque num domingo que eu estive aqui de olhos vendados, pregando, foi tão bom. Pregar de olhos vedados ou vendados, a gente não enxerga as pessoas. E pelo fato de não enxergar, você não vê determinadas reações. E quando você vê alguma reação que parece assim agressiva, aquilo impacta, porque a pregação, ela não é só chegar na frente e falar. Quando nós estamos diante de um auditório, seja de 10, de 100, de 500, nós estamos numa luta. É uma luta espiritual, é uma luta pessoal. Quando nós tentamos ser coerentes e honestos diante de Deus e diante das pessoas, essa luta se torna ainda mais intensa, porque se trata de a verdade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. E às vezes uma reação no auditório pega a gente de surpresa. E domingo passado eu fui apanhado de surpresa. E foi exatamente no dia em que nós estávamos começando a estudar sobre o amor. E houve um momento que eu me destemperei. E eu quero pedir perdão. Porque o amor é paciente. E eu fui para o trono, e lá diante do Senhor eu pude confessar. Eu saí daqui e disse para minha mulher, eu queria pregar todos os dias de venda. Porque assim, eu me tornaria menos vulnerável. Mas o Senhor me disse, eu quero que você olhe as reações das pessoas e as ame como elas são. De modo que essa minha máxima culpa é também uma atitude de dizer que nós temos procurado seguir um ministério não antropocêntrico, não voltado para o homem e não preocupado em agradar as pessoas, porque essa seria uma forma desonesta de pastorear o rebanho do Senhor. É desonesto porque você escraviza as pessoas com sentimentos. Você faz com que elas se agreguem a você, mais por amizades, mais por aspectos ligados ao envolvimento emocional com aquela pessoa, do que levar as pessoas ao Senhor. A grande ênfase da pregação é simplesmente empurrar cada um de nós para as águas tranquilas, onde o nosso pastor vai saciar a nossa sede. Hoje à tarde eu falei com a Yara
pelo telefone. Ela está em quarentena dentro do hospital por causa do H1N1. E conversando com ela, eu disse: minha filha, este é um lugar muito importante. A solitária, a cafua, o deserto, o lugar sozinho, onde nós aprendemos a ficar só com Deus. O Gabriel está lá com o Cláudio e ela fica pensando nele. E o Cláudio lá também. E é sozinho. Mas esse sozinho com Deus é o grande mistério da nossa fé. É aí que começa a intimidade. Quando você não tem ninguém por você. Quando você não recorre mais a ninguém. Quando você fica você e Deus. Nós temos começado com os homens um projeto de ler um livro de Andrew Murray, Com Cristo na Escola em Oração. Este livro, os que chegaram aqui já foram. Eu acho que hoje já acabou, já pedimos mais. Eu gostaria que todos os irmãos pudessem ler esse livro, estudar esse livro e andar com aquele velho pregador do século XIX e XX, início do século XX. Ele morreu em 1917 e escreveu esse livro em 1895. Mas ele ensina de uma maneira muito prática como que nós podemos andar no lugar solitário, no nosso quarto, com Deus. E é isto que eu mais preciso, e você também. Nós vivemos no meio de uma multidão solitários, acotovelando com pessoas e andando com pessoas, mas somos solitários. Nascemos sozinhos, morreremos sozinhos. Ainda que é importante a relação gregária, ela não satisfaz o vazio de nossa alma. Blaise Pascal, aquele filósofo e matemático francês, ele clamou por Deus por muito tempo, até o dia que o Senhor veio e se manifestou a ele. E ele disse uma das frases nos seus pensamentos. Ele tem uma frase que ele diz assim: nós temos um buraco do tamanho de Deus dentro de nós, que não será preenchido com outra coisa qualquer, senão com o próprio Deus. Esse vazio de Deus, nada neste mundo vai nos satisfazer. Nada. Minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. E por esta razão, nós não queremos usar métodos manipulatórios de pessoas. Não queremos ser simplesmente pessoas que agradem pessoas para fazer delas eleitores pessoais. Mas que estas pessoas possam se abeberar da única fonte que sacia a nossa alma, que é Cristo. Eu estava dizendo para os nossos companheiros de ministério que nós somos aqueles cachorrinhos que os pastores usam para cuidar do rebanho. Existem aqueles cachorros pastores, tem o pastor belga, tem o pastor alemão, tem o pastor holandês,
tem o pastor piauiense, tem o pastor... são tipos de cachorro. Que você, o pastor do rebanho, quando uma ovelha corre para ali, ele bate a palma assim, aquele cachorrinho corre lá e faz com que aquela ovelha volte para o rebanho. Digo, nós pastores, não é título, pastor não é título, pastor é função. Uma pessoa que não tem ministério dentro de uma igreja, ele não é pastor. O ministério é no corpo de Cristo. Agora, aquele que é pastor, ele é pastor, cachorro do pastor das ovelhas. Porque o pastor é Cristo, o único pastor. E nós somos os cachorrinhos, que temos que correr e dizer, o pasto está aqui desse lado, a água está aqui. E não, como disse o apóstolo Paulo, não lobos vorazes que vão atrás do rebanho, para que o rebanho venha atrás deles. E esta foi uma das coisas que me levantaram a tomar uma irritabilidade domingo passado. Eu fui, de certo modo, zeloso, mas sem entendimento. E com isso eu quero pedir perdão. O Senhor já me perdoou. Agora vocês, que o Senhor conduza o coração de vocês a me perdoarem também. E nós vamos continuar trabalhando em cima do mesmo tema. Paramos. A palavra de Deus diz que, acima de tudo, onde é que está esse texto? Lembre-se, Colossenses. Capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo. De tudo. De tudo o quê? Acima de tudo o quê? Vai para o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só. A roupagem. Revesti-vos. Como eleitos, como amados de Deus, santos, de ternos. Mas não é terno, Armani. Eternos afetos. Uma vida afetiva. Uma vida com emoções, com sentimentos, com expressão psíquica. Revesti-vos acima de tudo, revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportando-vos uns aos outros, ou suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Porque assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. E agora ele diz, acima de tudo, qual é a última roupa? O amor. Qual é
o sobretudo, que aquece perfeitamente o frio das relações. Hoje nós estamos um dia razoável, frio. Ontem esteve mais frio, Curitiba está mais frio, há outros lugares mais frios. E quando o frio é intenso, eu tenho um sobrinho que está fazendo o curso dele lá em Rochester, no estado de Nova York. Ele disse: tio, o frio lá é tão grande, mas é tão grande, e o vento é tão forte, que quando a gente sai, naquele dia de frio, tem que você botar o casaco, cobrir a cabeça e ir de frente, coberto assim, porque senão o vento lhe derruba, de tão frio. Mas se puser em cima de tudo este casaco chamado amor, acima de tudo, revesti-vos com o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós já vimos aqui que o amor é a própria essência de Deus. Deus é amor. Então vamos orar. Amado Pai, temos conhecido pela palavra que Tu és amor, que Tu amas com amor eterno, que Tu amas incondicionalmente e que Tu derramas nos nossos corações o Teu amor. E é isto que nós queremos. Queremos ser vestidos com a roupa do Teu caráter. Vem, Pai, nos conquistar para Ti mesmo inteiramente. Reveste-nos com o Teu Espírito Santo, em amor, para Ti, para contigo, para com os irmãos, para com os inimigos, conforme o Senhor declara na Tua palavra. Concede-nos isto, em nome de Jesus. Amém. 2 homens estavam sentados na praça, conversando. Um ateu e o outro cristão, tentando converter o ateu. E o cristão tinha uma mensagem muito contundente, pesada, acusatória. E de certo momento, o ateu disse: eu já li também muito o livro de vocês. E tem um versículo lá que diz que Deus odiou o mundo de tal maneira que Ele mandou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo. O cristão disse: não, você nunca leu a Bíblia. Disse: já li muito a Bíblia. Aliás, eu quero dizer para você que eu nasci num lar cristão. E os meus pais eram cristãos. E eu fui educado na escola dominical. Então você nunca leu a Bíblia? Ele disse: já, várias vezes. Está lá escrito isto. Não, senhor, na Bíblia está escrito o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse: é isso que está na sua cabeça, mas não é isso que está no seu coração.
Você sabe isso de cor. Mas durante todo o tempo que você esteve conversando comigo aqui, você foi um acusador. Como todos os cristãos que eu conheço são acusadores. Simplesmente eles querem mudar o mundo com uma mensagem sem prática. Eles falam de uma coisa, vocês, dizia o ateu, vocês falam de uma coisa que vocês não praticam. Talvez por isso Gandhi tenha dito assim: eu amo a mensagem de Jesus Cristo, mas detesto a vida dos cristãos. Abomino o modo de vida do cristão. Deus amou o mundo. Que tipo de amor é este? Como é que é amor? O que é amor? Então, domingo passado nós estávamos caminhando lentamente nessa questão do capítulo 13 de 1 Coríntios. Vamos voltar agora. Eu sei, irmãos, que nós não temos, se o Senhor voltar e eu ainda não tiver terminado a carta aos Colossenses, não tem problema. Vamos fazer um pouquinho de retrocesso, começando no versículo, no último versículo do capítulo 12, aquela parte final, quando ele está falando aqui, e eu passo. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Continue. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vamos parar aqui. Nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo levanta alguns pilares do amor. E ele diz que eu posso ter toda a cultura. Nós vimos que houve um homem aí que falou mais de 120 línguas. Outros falavam 80, outros falavam 60. Ele disse, ainda que eu fale ainda que eu seja um Google no conhecimento de todas as línguas, que é só você clicar e sai a linguagem, faltando amor, falta tudo. Falta tudo. Como é que eu sou quando eu falo com as pessoas? Que nível de sensibilidade eu tenho ao me encontrar com as pessoas? Eu sou um crítico, um acusador, uma pessoa que debocha, que ridiculariza, que menospreza. Puxa, você está com uma cara de abatido? Você está com uma roupa de... Como é que eu vou quando eu vou me encontrar com as pessoas? Estou falando com elas, mas que tipo de discurso é o meu quando eu encontro com as pessoas? É um discurso de cura ou de doença? É um discurso de restauração ou de destruição?
Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós. Como é que eu estou me aproximando das pessoas com a minha conversa, com a minha fala? Hoje, a doutora Yara me disse uma coisa que foi interessante. Ela disse: Glênio, por um lado, tem sido difícil eu estar aqui sozinho. Eu pedi permissão para ela para falar isso aqui à igreja. De um lado, isso tem sido muito difícil ficar sozinha. Mas do outro lado, tem sido muito bom, por uma razão. Muitas pessoas, quando vão visitar doentes, ao invés de elas ajudarem o doente, elas adoecem mais o doente. Ao invés de eles serem porta-vozes de uma boa notícia de restauração, eles são verdadeiros coveiros de sepultamento. Eles só falam de morte. Fulano morreu dessa gripe, o outro está aleijado, o outro ficou de um jeito. Quer dizer, que tipo de linguagem que eu estou falando quando eu me aproximo das pessoas? É uma linguagem de amor, de restauração, de cuidado, de ternura? Que tipo? Como é que Deus fala comigo? Essa é uma questão que nós precisamos levantar. Irmãos, eu uma vez cheguei no hospital evangélico para visitar uma senhora. Ela estava da cor deste papel aqui. E quando eu entrei, ela disse: Pastor Glênio, foi Deus que mandou o senhor aqui agora. Eu digo: opa, mandado por Deus é coisa muito boa. Eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: olha, saiu aqui um grupo de mulheres que esteve me visitando aqui, minha cunhada e outras, e não sei o que e tal. Olha, eu saí, já estou sentindo o cheiro da mortalha. Só falaram de morte, de doença, que não sei quem morreu com a mesma doença que eu estou. Eu digo: esses são os péssimos pregadores da destruição, e estão cheios. Você está falido, fulano. E você, meu irmão, que tamanho de língua é a sua? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor. Depois ele disse: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. E aqui tem muita gente que tem conhecimentos e tem ciência e conhece mistérios, mas são pregadores da destruição, da morte. Para a internet, tem uma irmã que me escreveu uma carta pedindo para que eu falasse sobre o inferno. Eu vou falar um dia desses, minha irmã, sobre o inferno. Mas eu prefiro mais falar sobre o amor de Deus do que sobre o inferno. Porque um dia um juiz de direito me disse o seguinte: eu quero ir para Deus não por medo, mas por causa do seu amor. Eu não quero ir para Deus porque estou com medo do fogo do inferno, mas sim porque eu estou sendo atraído pelo amor dele. Aquilo me chamou muita atenção. Muita atenção. Porque há muitas pessoas que correm para o religioso mais por interesses e por medo do que por um relacionamento de intimidade com o Pai de toda a graça. E isto que está me fascinando o coração nesses dias. É este amor de Deus, é a sua graça. E Paulo disse: ainda que eu distribua os meus bens para os pobres, filantropia, beneficência, bondade, aquele que é esmoler. Esmoler não é quem pede esmola, não, é quem dá esmola. Posso fazer tudo isto, mas se não tiver amor, não tem valor nenhum. Agora vamos ver as características do amor. Versículo 4.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Pode parar aqui, porque ela acabou de dizer 8 coisas negativas do amor. O amor não. Mas antes do amor não, o amor sim. O amor é Paciente. O amor é Paciente. O amor é, primeira? Paciente. Paciente. Outra versão diz o amor é sofredor. O amor é sofredor. O amor é paciente. O amor é macrothumel. Macrothumel. O amor é esticado. Quanto mais você puxa, mais ele se estica. Mais ele vai longe. O amor não tem pavio curto. Quem tem pavio curto é a paixão, não o amor. O amor não é temperamental. Esta é a primeira característica do amor. O amor, ele vai longe para nos restaurar. Veja o capítulo 2 de Romanos, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ele está falando para uma turma muito exigente, que achava-se o máximo, que tem uma vida intocável, moralmente digna. Era uma casta de gente especial. Eu sou melhor do que vocês. O religioso. E esse religioso aqui tinha um título judaico. Eram os judeus, que Paulo está mostrando que nem o judeu nem o gentio tem vantagem alguma. Porque todos estão debaixo da mesma categoria do pecado. Não é porque você eticamente é melhor do que o Fernandinho Beiramar e do que o Lula. Não é que você seja melhor do que o Sarney e do que o Glênio. Nós somos portadores de uma natureza iníqua, perversa, maligna. E só uma coisa pode ser analisada nesta questão do amor: é a sua longanimidade, a sua paciência, a sua capacidade de sofrer para buscar aquele que ama. O Dagô, hoje pela manhã, o pastor Dagoberto, na intimidade mais nosso irmão Dagô, ele
foi muito precioso ao analisar a questão do filho pródigo e a sua sopa de bolotas. E que nós muitas vezes aqui neste mundo hoje nós estamos indo aos restaurantes de porco, comer a lavagem que o mundo nos oferece e esquecemos que na casa de nosso Pai tem bezerro cevado e tem festa de acolhimento e que nós precisamos dessa intimidade com o nosso Pai. Indo todo sujo, cheirando a porco, maltrapilho, com os pés descalços, mas acolhidos e recebidos. Eles não tinham medo, aquele pai não tinha medo de H1N1, de gripe de suína. Ele era o pai que estava pronto a pegar aquele porco sujo e lavá-lo, e limpá-lo, e restaurá-lo. O que é isto? É esta bondade, é a riqueza da sua bondade, tolerância, e esta palavra longanimidade, macrothumia. Macrothumel é o verbo, é benigno, é longânimo, é. Agora macrothumia é o substantivo, a longanimidade. Deus vai. O Dagô trouxe, pastor Dagoberto, Dagô mesmo, ele trouxe um filme que foi passado aqui, da história de um pai. Eu já vi aquele filme, aquele vídeo algumas vezes. Aquele pai que a mulher se separou, deixou um filho com um paralítico cerebral, e aquele pai dedicou a sua vida para aquele filho, e desde pequenininho ele fez mais de quantas? 900 maratonas, competições, sempre com aquele filho. Era natação, fez algumas vezes que ele fez teatro. Triatlo, que é uma das coisas mais terríveis. É maratona, é não sei quantos metros correndo, é não sei quanto de bicicleta. E esse homem fazia com aquele menino, hoje rapaz, ele é uma pessoa que depende tudo dele. E ele faz com alegria. E ele disse: olha, se um pai humano faz isso pelo um filho, quanto é que meu pai faz por mim? Sujo, sórdido. Quanto é que ele faz? Brennan Manning tem um filmezinho dele no YouTube, que ele fala sobre quando você chegar lá no céu, que Deus vai fazer só uma pergunta para você. Ele vai perguntar para você, depois de tudo, você sabe o quanto te amo, o quanto eu te amei? Você sabe o quanto é que eu te amei? E quanto eu te amo? Você tem noção do que é o amor de Deus? Um amor benigno, um amor paciente, um amor longânimo, que se estica, um amor que não contabiliza débitos, nem contabiliza créditos.
Joaquim, você faria uma contabilidade dessa? Por quê? Não há como fazer essa contabilidade. Porque contabilizar é você ver o quanto entrou e o quanto saiu. E se Deus perguntar para você assim: Hildo, você sabe o quanto eu amo você? Júlio, você tem noção, meu filho, do quanto eu amei você? Este amor, a riqueza, ou desprezas tu a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus, não a severidade de Deus, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Vamos ler aqui uma coisa para comparar. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Rogo-vos eu, quem? Prisioneiro. Onde é que estava Paulo? Numa cadeia. Prisioneiro de quem? Do Senhor. Não sou prisioneiro dos homens. Eu estou rogando a vocês, crentes em Éfeso, que andeis do modo digno da vocação, do chamamento, da maneira como Deus tem chamado vocês, com toda humildade, mansidão. E essa palavra, que é a mesma palavra para o amor, é benigno, é paciente, é sofredor. O amor suporta, vai longe, vai longe. Vai longe. Pastor Humberto me deu uns CDs da Bíblia em inglês, NVI, para eu treinar o meu ouvido. Para ouvir a língua inglesa. Eu tenho gasto alguns momentos para... E essa semana eu fui apanhado por esse texto enquanto estava lendo Mateus 5. Mateus 5. Vamos ler os versos 43 até 48. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isto aqui é aquilo que dizia a lei, ou seja, aquilo que dizia a linguagem da lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e detestarás
o teu inimigo. O inimigo tem que ser alijado. Então, vamos ver o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Você viu essa palavra aqui? Parece que é impossível para nós? Lógico que é impossível. Tenta alguém fazer isso aqui. Experimenta fazer isso aqui. Saúde. Eu, porém, vos digo, amai os vossos, amai os vossos, amai os vossos, que coisa mais... Amar quem? O Senhor está dizendo o quê? Quer dizer que eu tenho que amar meu inimigo? Aquele que não gosta de mim? O Senhor está ficando doido? Não. Eu não consigo. É a mesma coisa que você dizer a um aleijado: ó, você agora vai correr uma maratona com as pessoas boas. Hein? Ah, com aquele corredorzão lá. É isso aí. Vai correr uma maratona com ele. Como é que dá para correr? Mas se ele está dizendo isto, é porque ele deve estar capacitando a pessoa para fazer isso. Nenhum ser normal pode exigir de alguém alguma coisa que ele é incapaz de fazer. E vamos imaginar que alguém diga para mim o seguinte: você agora compre, dá um negócio bem caro aí para eu comprar. Celeiro? Um veleiro, um iate. Um iate. Me manda comprar esse iate. Para eu comprar um iate? Então me dá o dinheiro. Como é que alguém pode me pedir para fazer uma coisa que eu não tenho condições de fazer? Se ele disse, amai os vossos inimigos, sem dúvida nenhuma, ele vai providenciar cacife para que eu possa amar, condições para que eu possa amar. Ele não vai exigir de mim que eu faça uma coisa que eu não posso fazer. Pois é. Parece que orar é mais fácil, porque é de longe. A gente ora pelo inimigo que está lá do outro lado do rio, ele não está do lado de cá. E o rio é largo. Ó Senhor, abençoa aquele inimigo. Mas para trazer o cara para comer na minha mesa, preparas uma mesa com a presença dos meus inimigos? Isso não. Trazer o inimigo para sentar na mesa e comer comigo? E eu ainda preparar a comida e depois lavar a louça e enxugar a louça e guardar a louça, ele vai embora e eu vou ter que fazer tudo isso sozinho? E agora eu vou contar isso aqui porque uma esposa o casal está aqui hoje, e ontem a minha esposa
fez um chá para as suas amigas da bolacha. As amigas da bolacha é um grupo que se reúne desde quando elas eram professoras no Vicente Rijo, many years ago. E são muito amigas e de vez em quando elas se reúnem. E ontem 10 delas estiveram lá em casa e foram tomar. E a minha esposa é muito caprichosa, faz umas coisas assim bonitinhas e tal. Terminando, elas estavam conversando, eu fui fazer esteira, depois fui tomar banho, fui ler a Bíblia, e elas estão falando, desde 4 horas, já era quase 9 horas da noite. E eu sabia que a coisa ia ficar grande. Então eu disse, Senhor, o que eu vou fazer agora? Ele disse, vai agora lavar a louça para ela. Ela fez as unhas essa semana, estava arrumadinha, sexta-feira, então tem que lavar a louça. Quando eu entrei, comecei a pegar as coisas para ir levar para a pia, esta senhora que está aqui disse, você fala para o meu marido, você conta isso para o meu marido, que você está lavando a louça aí para a sua mulher. Eu disse, não é para ela. Eu vou falar isso depois, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Porque eu tenho aprendido que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória dele. Lógico que eu vou beneficiar a minha esposa. Mas antes de beneficiar a minha esposa, eu tenho que fazer, se eu não fizer de alegria e de coração, aquilo vai ser simplesmente para mostrar que eu estou fazendo. E eu estou contando isso hoje porque ela está aqui, ela quer que o marido dela saiba, e eu estou falando especialmente para o marido dela. Ela já está passando a mão na cabeça dele ali, viu? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu vou trazer esse meu inimigo, vou botar uma mesa bonita para ele, vou preparar a comida para ele, depois eu vou lavar prato de 10 pessoas, com xícara, garfo, colher, a pia ficou cheia, e depois enxugar tudo e guardar. Para inimigo? O senhor está exigindo muito, né? Você sabe o quanto Deus amou por você? Ele amou de tal maneira, ele não deu um jantar, ele não deu um café para 10 amigas, ele deu a expressão máxima do seu amor. E aí ele diz assim, olha, eu não sei, eu fiquei preso nesse versículo 45. Já vou terminar, irmãozinhos. Tenham paciência. O verso 45, o verso 46 diz, porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Eu não sei se esta tradução está devidamente correta, ou se esta tradução seria, porque sois filhos do vosso Pai Celeste. Ele estava falando para filhos, para discípulos, para aqueles que haviam recebido, porque sois filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer o sol sobre maus e bons, e trazer a chuva sobre justos e injustos. E, irmãos queridos em Cristo Jesus, tira o sol. Tira o sol deste universo, desta relação. O que vai sobrar de nós aqui? Tem gente que não avalia o valor do sol.
a importância do sol para a nossa vida, para a fabricação da vitamina D, para dar visibilidade, para dar condições à existência desta terra. Tira o sol e tira a chuva. Eu vejo quantas vezes, por causa de uma festa boba que a gente faz, e está chovendo, a gente até chega a blasfemar de Deus, por causa da chuva. Falta de consideração, de entender o que é. Quero que a minha vontade seja feita, e essa chuva vem estragar a nossa festa. Ô criaturinha tacanha, essa chuva e esse sol são tão preciosos para essa terra, que quem mora naquele Nordeste, ou quem foi criado naquela terra adusta, lá daquele Nordeste, que fica queimado, crostado pelo sol, sabe o que é a importância de uma chuva? E é sobre maus e bons. É sobre justos e injustos. A chuva que vem para o Filho de Deus, vem para o filho do diabo. Isso que significa sofredor, longânimo. Não existe maior expressão de amor do que Jesus ali na cruz, de braços abertos, atraindo todos a Ele. Hoje um irmão disse assim, já descobriram cientificamente ou psicologicamente, por que Pedro negou Jesus? Por quê? Porque ele curou a sogra. Jesus curou a sogra dele. E ele disse, o senhor vai ver o que vai acontecer, depois eu vou me vingar. Como isto? Quer dizer que Jesus, aquela sogra pior desse mundo, tem que ser amada? Pois é. Glênia, que você não teve a sogra que eu tenho. Pois é. Ele ainda diz assim, eu acho que assim, porque vós sois filhos do Pai Celestial que faz nascer. Por quê? Por quê? Porque se amardes aos que vos amam, qual é a recompensa? Não fazem aqueles publicanos que vocês odeiam o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios, a gentalha, também o mesmo? Então ele usa assim, portanto, sede vós, o quê? Sabe o que significa essa palavra? Teleios. Teleios. Seja vós completo, inteiros, integrais, maduros, como é integral, como não é dividido, como não é esquizofrênico, o vosso Pai que está nos céus. Não é perfeição absoluta, que esta é impossível. Deus é absoluto, é perfeito em toda absoluteidade, mas é nas relações. O contexto está mostrando. Sede vós pacientes. Você tem uma filha adolescente, não tem? É fácil? Eu já tive, ela já jogou para mim a pergunta. Socrática. Pois é.
Mas eu fico muito indignado quando um pai diz aborrecente. Meu filho aborrecente. Eu me dá vontade de dar uns tapas no pai. Sabe por quê? É nesta idade que a coisa precisa ser demonstrada. Na paciência, na tolerância, no amor. Esticado. Só os psicopatas não podem fazer isso. Mas até os neuróticos podem. Não é, Rô? O amor é... Só essa hoje a gente termina. Não vai, vamos para frente para dizer que o amor... Ele é paciente, ele é sofredor e ele é... Qual é a outra coisa que o amor é? Benigno. Benigno. A gente vai para o benigno domingo que eu tiver aqui. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.